E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. A gente nas últimas aulas, né, veio discutindo algumas questões sobre a história, né? A gente já demonstrou, né, o que é a história de fato, a história científica, que a gente começa a discutir agora, né, no sexto ano. Também já falamos, né, um pouco sobre as fontes históricas, então, de maneira geral, a gente comentou um pouco, né, também sobre cada um dos tipos de fonte, né, o que é uma fonte histórica propriamente dita, para que ela serve, como é que ela é tratada durante o processo de construção do conhecimento histórico, tá? Então hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, para de certa forma vamos dizer assim, né, seguir, né, entendendo como é que a história funciona, como é que os historiadores eles trabalham, e como é que a história que a gente escreve ela vai parar no livro de vocês, né, de onde vem todo esse conjunto de informações que estão lá no livro de vocês, tá? Então hoje, pessoal, a gente vai falar em específico sobre o trabalho do historiador, né? Afinal de contas, o historiador é o principal ator aí nesse processo, né, de escrita da história, é ele que é o responsável por essa escrita. Então é fundamental a gente entender, né, como esse historiador ele trabalha, né, como é que ele age, né? É importante lembrar, pessoal, como eu já havia falado para vocês anteriormente, né, que a história, assim como tudo o que existe, né, tudo que é produzido pelo ser humano, tudo aquilo que é, enfim, fruto da nossa ação humana, ele também está inserido na história. Né? Então, por isso a gente costuma dizer que a história, né, e os historiadores, enquanto si, eles também possuem uma história própria. Né? Na história, a gente chama de historiografia a história da história, né? A história da escrita da história. Olha só, cuidado, né? Vamos lembrar disso, olha só. Por quê? Porque nem sempre, pessoal, a história ela foi escrita da mesma forma, tá? Por isso que é importante lembrar isso aqui, ó. A historiografia, né, o nome já diz muita coisa. Grafia quer dizer escrita, né? E história, história. Então quer dizer a escrita da história. A história ela nem sempre foi escrita da mesma forma, e eu já havia falado isso para vocês anteriormente, né? Por exemplo, os historiadores lá do século XIX, ou vamos usar o exemplo do Heródoto lá, no século V, ele escrevia história bem diferente do que os historiadores da atualidade escrevem, né? As questões que o Heródoto pensou ou que os historiadores do século XIX pensaram são diferentes entre si, né? As questões que eles pensaram, a forma como eles escreviam e entendiam a história, o uso das fontes que eles fizeram, né? As fontes que eles utilizaram, tudo isso é diferente. Então a história como disciplina, né, a história ciência, essa história aqui, ó, com o H maiúsculo que eu já falei para vocês anteriormente, ela também tem uma história, né? Uma história, vou até botar aqui, ó, uma história, história da, ó, história. Então a história, ou seja, né, todo o processo de existência e transformação por qual a disciplina história ela passou ao longo da sua vida, né? Vamos botar assim da sua vida entre aspas, né? Porque a história não é um ser, né? Mas ao longo de toda a existência da história, né? Quando a história passa a ser reconhecida como tal, ela vem se transformando ao longo do tempo, né? Ou seja, o trabalho do historiador ele tem uma história também, né? O historiador como profissão, como um intelectual, também tem uma história, né? Os historiadores da atualidade eles não trabalharam da mesma forma que os historiadores lá do passado, né, do século XIX ou antes disso, tá? Então isso é uma coisa muito importante de se entender a priori. Então o que a gente tem? Os historiadores, pessoal, hoje a gente tem essa compreensão, né, de que
o historiador, o trabalho dele, né, o trabalho desse historiador seria investigar, olha só, investigar e analisar o passado, né, a partir das questões surgidas no presente, né? Na verdade, o que o historiador estuda, pessoal, como eu até falei já anteriormente para vocês, é muito mais questões ligadas ao presente e que são, né, vamos dizer assim, buscadas no passado, né, buscadas nessas ações passadas para se entender como esses processos vão desembocar na nossa realidade. Então, tudo que nós vivemos hoje, tudo, sem exceção, é produto de uma história, né? É produto da história, é produto das nossas ações ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, muitas vezes, coisas simples, né, da nossa realidade só podem ser compreendidas à luz do passado. Então, por exemplo, né, se eu observar, por exemplo, que as pessoas no Brasil elas falam português, isso é uma observação que eu estou fazendo agora no presente, né? E aí eu posso, por exemplo, questionar, né, como essa língua se tornou a língua principal do Brasil, ou, por exemplo, por que o português do Brasil ele é diferente do português de Portugal, ou sei lá. Então, quer dizer, são perguntas do presente, né, são questões que surgem na nossa realidade e que vão ser respondidas apenas, né, se a gente buscar investigar e analisar esse passado para entender como essas questões elas se processam ao longo do tempo. Então esse é o trabalho do historiador, né? O historiador ele é um investigador, né? Ele vai analisar as ações humanas ao longo do tempo. Eu coloquei aqui o passado, mas nesse caso não é nem exatamente o passado, né? Aqui, ó, a gente pode colocar como as ações humanas. Deixa eu voltar aqui para poder aparecer. Pronto. Então, aqui a gente tem as ações humanas, né? E não o passado propriamente dito, porque o passado é o passado, né? O passado é muito vasto. Um segundo atrás já é passado, né? Então, o ser humano ele vai buscar essas ações humanas ao longo do tempo, né? Para a gente poder tentar entender por que, né? E como nós chegamos ao que somos hoje, tá? E aí, claro, né? O historiador ele faz isso sozinho, sem a ajuda de nada nem ninguém. Ele é um intelectual 100% autônomo que não depende de nada. Não, né, pessoal? Na verdade, as ciências, pessoal, elas estão em constante diálogo. Ainda que cada ciência tenha o seu objeto, né, de pesquisa, seu objeto de estudo, todas as ciências elas dialogam entre si, né? Elas dialogam, claro, ora com algumas, né, em específico, ora com outras, mas de alguma forma uma contribui para a outra, né, nessa empreitada de tentar entender o mundo, de tentar entender as coisas. Então, por exemplo, no caso da história, a história ela vai dialogar com várias outras disciplinas, vamos dizer assim, do mesmo ramo, né, de certa forma, que vão contribuir de diversas formas para uma melhor compreensão, né, desse objeto de estudo que é o ser humano ao longo do tempo. Então, por exemplo, a sociologia, né? A sociologia ela contribui muito para a história. Né? A sociologia, para quem não sabe, pessoal, é o estudo da sociedade, né? Então, é uma disciplina, é uma ciência que vai se preocupar com o funcionamento da sociedade, com a organização social, como a sociedade ela se caracteriza e por aí vai. Então, a sociologia ela contribuiu muito também para a história, ela contribui, né? A gente trava diversos diálogos, seja em relação a conceitos, a questões, né, sociológicas, questões históricas. A antropologia também auxilia muito a história, né? A antropologia, para quem não sabe, é o estudo das culturas humanas, né? Do grego anthropos, quer dizer homem, né, ser humano, e logia, né, o estudo. Então, o estudo das culturas humanas, né? A forma como os seres humanos vamos dizer assim, né, vivem, significam, né, como a cultura se estrutura, como a cultura varia de lugar para lugar, né, como as coisas são percebidas, perspectivas e tudo mais. Então, quer dizer, a antropologia também tem contribuído e muito, né, para a história, né, para poder ampliar a análise historiográfica, né. Por muito tempo, por exemplo, né, povos
como indígenas, tribos, né, locais, tanto na América como na África, eram muitas vezes vistos como povos sem história, né, povos que não tinham escrita, porque veja só, no século XIX, pessoal, no século XIX, a, a história, os historiadores do século XIX consideravam a escrita o elemento, vamos dizer assim, central da história, né? Então, tanto é que se a gente, vocês vão ver, mas a gente vai ver mais para frente, os historiadores do século XIX, a, eles dividiam a história, né, da humanidade, ela era dividida da seguinte forma, vou colocar aqui em cima para vocês verem. Você tinha a pré-história, peraí, pessoal, deu aqui. Pronto. Tinha a pré-história, tá? Pré-história, que seria o primeiro período, né, da, da, da história da humanidade. Depois tinha a Idade Antiga ou Antiguidade. Depois tinha a Idade Média. Depois tinha a Idade Moderna. Só vocês conhecerem, que a gente já vai comentar mais sobre isso mais pra frente, tá? E agora a Idade Contemporânea, né, que seria o período em que nós vivemos. Veja só, aqui, ó, vou botar aqui para vocês. A transição da pré-história para a Idade Antiga era marcada pela invenção da escrita. Então, para os historiadores lá do século XIX, tudo que vinha antes da invenção da escrita era chamado de pré-história, ou seja, antes da história. Deu para entender? Então, quer dizer, para os historiadores lá do século XIX, só tinha história aquelas civilizações que possuíam escrita. Então, basicamente era isso. Então, povos como os indígenas, muitos indígenas aqui da região da América Latina, eles eram ágrafos, né? Quer dizer, eles não sabiam escrever. Então, para esses historiadores, esses povos não teriam história, seriam povos sem história. E aí, claro que de lá para cá as coisas vêm mudando, né? Então, quer dizer, hoje a gente percebe também com o auxílio da antropologia que, na verdade, esses povos têm histórias sim, né? Contadas de diversas outras formas e que a escrita é uma característica muito peculiar para se para se definir, né, que um povo tem ou não história, né? O fato de um povo existir, de ele agir, de ele ser humano, né, ao longo do tempo, já faz com que ele tenha história. Então a antropologia ela também colaborou para isso, né, para a gente poder entender esses povos de outras perspectivas, né, de outras culturas e por aí vai. A psicologia, né, psicologia, entendendo, buscando compreender o ser humano muito além daquilo que a gente observa, né? Então a psicologia ela vai aprofundar esses estudos acerca do ser humano, das suas compreensões de mundo, de como o ser humano ele observa, de como ele aprende, como ele entende o mundo. E isso vai também refletir na história, né? Uma série de novas abordagens. A linguística, né? A linguística que vai versar sobre a forma como os seres humanos eles vão pensar, né? Estruturar o seu pensamento, né, os significados, né, das coisas. Então, tudo isso, pessoal, vai transformando a história ao longo do tempo. A maior parte dessas transformações ocorreram no século XX, né, principalmente a partir do século XX. Mas, ao longo dos séculos de existência da história, a história vem se transformando, né, principalmente por conta disso aqui, né, o que eu falei no começo, né, que é o fato de a história ela estar diretamente atrelada as questões que surgem no tempo. Hoje, nós historiadores temos determinadas questões, determinadas investigações. Os historiadores de 100 anos à frente, daqui a 100 anos ou 200, eles terão outras questões diferentes das nossas hoje, né? Então, quer dizer, por isso que a história, a gente fala que a história muitas vezes é uma disciplina muito mais do presente do que do passado, né? Então, vamos lá. Ó, pessoal, a história ela pode ser subdividida em várias áreas, né? Então a história ela pode ser dividida em várias áreas de abordagem. E aí essas áreas elas podem variar tanto em relação ao objeto do estudo como a forma de abordagem. Então a gente tem história política, né, que vai se, vamos dizer assim, vai se centrar em questões de cunho político, né, os grupos políticos, partidos, a, os governadores, os presidentes, os reis. Então você vai ter aí essa história mais voltada para o aspecto político
humanidade. Tem a história social, né, que vai trazer à tona as questões sociais, os grupos sociais, a organização social, e aí, novamente, a história social ela dialoga ali muito próximo com a sociologia, né, também. A história cultural, né, que também dialoga bastante com a antropologia, que vai buscar entender as culturas, os sentidos que os seres humanos eles vão dar para suas crenças, para os seus ritmos, para suas músicas, para suas danças, enfim, para tudo aquilo que compõe a cultura de um povo. A história cultural ela vai buscar entender, né, a história cultural. Aí você tem a história econômica, que vai pensar sobre os modos de produção, né, como a questão econômica ela intervém, por exemplo, no aspecto social, no aspecto político, no aspecto cultural, né, as atividades econômicas, né, os camponeses, os trabalhadores, por aí vai. Então, é um exemplo de abordagem histórica, né. Você tem a história da música, né? E aqui a gente está mais ligado ao objeto, né? Não tanto em relação à forma de abordagem, mas em relação ao objeto. Então, a gente tem a história da música. Qual é o objeto? A música, né? A música na sua compreensão mais ampla. A gente pode ter uma história política sobre música? Sim, né? Pode ter uma história social da música? Sim. Uma história cultural da música? Também. Uma história econômica da música? Também. Então, quer dizer, aqui não é em relação à abordagem, mas a relação ao objeto de análise, né? Aqui, ó, história do corpo, né? Os sentidos do corpo, a forma como o corpo é pensado ao longo do tempo. E aí, novamente, né, você pode ter várias abordagens sobre esse mesmo objeto. Aqui uma outra abordagem, uma forma de abordagem, a microhistória, né? Que é uma área da história que vai investigar os elementos mais pontuais, né? Em vez de dar grandes explicações sobre grandes períodos históricos, a microhistória ela vai se focar em uma situação específica, né? Já, às vezes é a história de alguém, né? De um personagem dentro de toda uma teia de eventos, de uma teia de processos históricos no qual ele está inserido. E aí, microhistória também é uma forma. História das mulheres, né? Novamente, que é o objeto de análise, né? Então, as mulheres, aí você vai ter história cultural das mulheres, vai ter história social das mulheres, vai ter vários tipos de história das mulheres. E aí, pessoal, claro que eu botei aqui só a critério de exemplo. Tem muito mais que isso, tá? Aí, se a gente for para frente aí, tem muita coisa, muitas áreas, né, de estudo da história. E aí fica a pergunta, o historiador ele faz a história? Sim, né, pessoal? Ao mesmo tempo que o historiador ele escreve a história, olha aqui, ó, história com H maiúsculo, ele é, ele é produtor, quer dizer, produz e é produto da história. Que história? A história da qual ninguém pode fugir. A história com o H minúsculo, né? Então quer dizer, o historiador, ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa que está escrevendo a história, ele também é produto da história e ele está produzindo história. Ou seja, todos os seres humanos são produtores da história. Por muito tempo, né, fica aquela ideia de que só quem tem história são os grandes personagens, generais, reis, sei lá, grandes personagens históricos. E pessoal, na verdade não, né? Eu, vocês, e todas as pessoas que nós conhecemos estamos a todo momento produzindo história, né? Tudo vai depender de como, né? Que questões vão surgir lá no futuro, né? Que os historiadores vão passar a investigar sobre o nosso tempo. Pode ser que o caderno de vocês um dia possa se tornar uma fonte histórica, né? Eu até dei o exemplo da Anne Frank. A Anne Frank ela escreveu o diário dela de uma forma, de certa, vamos dizer assim, inocente, né? Ela não tinha nem ideia de que um dia o diário dela se tornaria uma das fontes históricas mais reconhecidas, né, na nossa contemporaneidade. Então, quer dizer, nós estamos produzindo história, né? Ao viver, a partir do momento que a gente vive, a gente está produzindo história. Então, eu até uso esse exemplo, a história, ó, a história com H maiúsculo aqui, é provavelmente, né, uma das únicas ciências que não consegue fugir do seu próprio objeto, né? Então, a história com H maiúsculo, ela está dentro da história com H minúsculo, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma relação bastante tensa, né, entre essas duas instâncias aí da história. E aí eu coloquei aqui algumas obras, né? Algumas obras, deixa eu apagar aqui para vocês. Eu coloquei aqui aqui o fruto, né, do trabalho dos historiadores. Então a gente tem aqui, ó, várias obras, né?
histórias, todos esses livros são escritos por historiadores, né, e vão ter como objeto de questionamento, né, e pesquisa os mais diversos temas, ó. A mulher na história do Brasil, ó, Mário Del Priore, que é uma forma de história das mulheres, né? A Era das Revoluções, do Hobsbawm também, né? Vai versar sobre as revoluções do século XVIII e do XIX. A Laura de Melo e Souza aqui, ó, o Diabo e a Terra de Santa Cruz, uma questão sobre a história cultural, né? Sobre a feitiçaria e a religiosidade popular no Brasil. Então, também aqui é mais uma forma de história, história cultural, né? Que a gente tem o Apologia da História, do Mark Bloch, que é um livro de teoria e metodologia da história, né? O Mark Bloch é um dos grandes historiadores do século XX, né? Aqui, ó, Combate pela História também, do Lucien Febvre. Lembra que eu mostrei para vocês a imagem lá do Mark Bloch e do Lucien Febvre, lá naquela primeira aula, né? O Caio Prado Júnior, né, que vai ter mais uma análise mais econômica, né, da formação do Brasil contemporâneo. Então, tudo isso aqui, pessoal, são abordagens, né, são livros, né, que vão dar origem ao conhecimento histórico que está lá no livrinho de vocês. O livro de vocês, o livro didático, ele é um compilado, né? Ele é um compilado do resultado de todas essas pesquisas aí que a gente tem. O Jacques Legoff, aqui, ó, né, a civilização do Ocidente Medieval, também é um grande historiador, né, que vai trazer aspectos culturais, sociais aí, da sociedade medieval. O Jaime Pinsky, aqui, ó, As Primeiras Civilizações, que é um livrinho mais resumido, mas é um livro que traz uma série de reflexões. Então, tudo isso aqui é produto do historiador. Daria para colocar tudo aqui? Não, né, pessoal? São centenas de milhares de livros produzidos, todos eles fruto de pesquisa histórica, né? Então, cada um desses historiadores aqui, historiadores e historiadoras, né, vão se voltar para as fontes históricas e fazer as análises, né, seguindo toda aquela metodologia que eu já falei anteriormente, né? Então, os historiadores eles vão se voltar para suas fontes históricas, vão dialogar com outros historiadores, vão analisar e vão produzir um resultado, né? E esses resultados chegam até nós por meio desses livros, por meio das teses e dissertações que são produzidas nas universidades. Então, a todo momento, você tem historiadores praticando, estudando, pesquisando no mundo todo. Né? Nesse exato momento, com certeza, você tem milhares de historiadores refletindo, pensando e pesquisando sobre os mais diversos temas. Certo? Então, é isso. E aí eu vou colocar aqui duas frasezinhas que eu acho bem interessante, duas do Mark Bloch, né? Então, a primeira é: disse algumas vezes, a história é a ciência do passado, né? Isso é o Mark Bloch dizendo aqui, ó. Quando ele traz justamente essa questão que é central, né? Então, ele diz assim, algumas vezes se diz que a história é a ciência do passado. E aí ele responde, ele diz: no meu modo de ver, falar errado. Dizer que a história é ciência do passado é falar errado para o Mark Bloch. Por quê? Ele diz o seguinte: a própria ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurdo. Por quê? Porque o passado, pessoal, ele é muito amplo, né? Ele é gigantesco e ele é irrecuperável. Completamente irrecuperável. A gente não consegue voltar nem um segundo atrás. A gente não consegue retornar nem um segundo atrás. Imagina reconstruir, sei lá, retornar uma série de eventos e coisas de 100, 200, 300, 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, quer dizer, o passado por si só ele não tem como ser objeto de ciência. Né? O objeto da ciência é o ser humano. Né? No caso aqui, no caso da história, o que o Mark Bloch está dizendo é isso. Que a história ela não está preocupada com o passado por si. Ela está preocupada com o ser humano, né? Com aquilo que o ser humano ele vai produzir ao longo desse tempo passado. Né? Que tem, claro, seus ecos no presente. A própria história ela vai partir de questões que surgem no presente e que a partir dessas questões vai buscar essas respostas no passado também. Tá? Então, por isso que o Mark Bloch coloca essa ideia. E aí, novamente, o Mark Bloch ele vai reforçar a ideia de que as ciências elas precisam estar em constante diálogo. Né? Ele diz que toda ciência tomada isoladamente não significa senão um fragmento do universal movimento rumo ao conhecimento. Ou seja, a ideia mesmo é entender que cada ciência ela contribui, né, um pouco para entender todo o conhecimento. O conhecimento ele é extremamente amplo e por isso, né, cada ciência ela contribui, né, um pouquinho ali para poder melhor
compreender esse conhecimento. Então ele vai dizer que cada ciência sozinha ela não é praticamente nada, apenas um pequeno fragmento, né, de uma coisa gigantesca que é o conhecimento, né? Então as ciências elas precisam ali estar constante diálogo entre si, tá bom, pessoal? Então é isso, né? Obrigado por assistirem, né? Não deixem de fazer a leitura no livro, né? Façam a leitura completa. As dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá bom? Então, até a próxima.